Olá, sejam bem-vindos ao nosso talk show de hoje. Hoje vamos abordar um tema essencial e extremamente atual: meio ambiente e sustentabilidade. Eu sou o professor Luiz Braulio Farias Benítez, do curso de Direito da Univale de Balneário Camboriú. E hoje estamos aqui com a nossa convidada especial, professora doutora Denise Schmidt Siqueira Garcia. A professora Denise é doutora em Direito pela Universidade de Alicante, Espanha, revalidado e reconhecido no Brasil. Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, mestre em Direito Ambiental e da Sostenibilidade pela Universidade de Alicante, Espanha, revalidado e também reconhecido no Brasil. Especialista em Direito Processual Civil pela FURB, professora de graduação em Direito, de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, professora permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica, nos cursos de doutorado e mestrado, e na graduação no curso de Direito da Universidade de Itajaí. Coordenadora da pós-graduação Lato Sensu em Direito Processual Civil na Univale, pesquisadora do grupo de pesquisa Direito Ambiental, Transnacionalidade e Sustentabilidade, cadastrado no CNPq, dedica suas atividades acadêmicas ao estudo do direito civil, direito processual civil, sustentabilidade, governança e meio ambiente. Advogada desde 1997 em processo no âmbito nacional. Autora de diversos artigos, capítulos, livros e outras produções técnicas. O tema geral de hoje é meio ambiente e sustentabilidade, com uma provocação para que os ouvintes que venham a assistir este evento possam ter uma curiosidade e pesquisa sobre diversos outros temas, como mudanças climáticas, desastres ambientais no Brasil, como ocorreu, por exemplo, em Brumadinho e Mariana, no Rio Grande do Sul, Amazônia, compromissos climáticos do Brasil, urbanização e smart cities, questões agrárias, agropecuária, mineração, e brasileiros que se destacam nesses temas na América Latina, e principalmente com a especial atenção para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, conhecidas também como COP30. Professora Denise, seja muito bem-vinda, com o nosso agradecimento institucional, em nome do professor Newton César Pilau, e gostaríamos de dar início a uma conversa com perguntas e respostas. Sim. Professora Denise, o primeiro questionamento é a respeito da sustentabilidade, em termos de contextualização dos debates internacionais sobre o tema, para discutir o que seria, como falar das dimensões ambiental, social e econômica, com foco em algumas situações que você possa julgar interessantes para este momento. Então, uma boa tarde para todos. Agradeço o convite, a oportunidade de estar falando, com os nossos ouvintes, acadêmicos, pesquisadores, profissionais do direito. Agradeço o Braulio, o convite de estar aqui podendo falar desse assunto. O tema sustentabilidade, que é um tema tão atual, tão importante, mas que eu verifico que muitas pessoas não conseguem entender a extensão do que estão falando quando abordam sustentabilidade, Então, os debates sobre sustentabilidade, para termos uma ideia, eles iniciaram nos anos 70, quando percebeu-se que os recursos naturais eram finitos e que nós precisávamos nos preocupar, que é o que nós estamos vivendo hoje em dia, a falta de água em determinados locais, poluição de rios que não tem mais recuperação. Enfim, poderíamos, a contaminação do ar, o estado que nós chegamos hoje, dentro da sociedade. Então, esses debates iniciaram em 70, até nós chegarmos num conceito do que seria realmente sustentabilidade. E hoje, claro, nós teríamos vários autores para tratar sobre o tema,
Eu trago a sustentabilidade em 4 dimensões: a ambiental, a social, a econômica e a ética, e cada uma com um enfoque diferenciado. E o conhecimento que nós precisamos ter, né? Agora falando do profissional do direito, que nós estamos aqui focado nele, né? Nós estamos focados naquele cidadão que quer adentrar, né, nessa área jurídica. Falar de sustentabilidade acaba englobando o direito ambiental, óbvio, que daí isso é comum as pessoas saberem, mas ele também engloba a sociologia, ele engloba filosofia, ele engloba ética, ele engloba economia e ele engloba direito econômico. Olha só quantos temas eu abordei só com a palavra sustentabilidade. Então, o profissional do direito que realmente está preocupado e quer lidar com sustentabilidade vai ter campo jurídico para isso, vai ter campo, porque ele pode trabalhar na advocacia particular, na advocacia pública, como pesquisador, em vários órgãos públicos que nós temos, IBAMA, né, Fátimas, enfim, vários órgãos que podem trabalhar. E olha a amplitude que nós temos de assuntos para poder trazer essa abordagem, né? Quantos ramos que esse profissional do direito pode escolher trabalhar se ele optar por trabalhar com sustentabilidade. Perfeito, professora. Gostei muito da sua colocação, porque é muito comum entre nossos alunos ou pessoas que não se dedicam ao estudo e à compreensão desse fenômeno, ficam com um entendimento limitado da sustentabilidade exclusivamente ao meio ambiente, né? Uhum. Como aquela questão de quem só vive no mato. Mas a sustentabilidade também tem que estar presente nos conglomerados humanos, né? Que é onde vivenciamos a agressão ao ambiente, que nós temos a nossa capacidade de produzir resíduos sólidos e líquidos. Como administrar isso tudo? Me veio à mente agora uma notícia recente, que é uma leitura possível a respeito das cidades no que diz respeito à poluição, que algumas têm um compromisso de diminuir a poluição local, e um dos recursos mais incentivados no momento é a questão da energia elétrica em veículos automotores, mas com muito pouca reflexão a respeito da extração dos minerais preciosos para essa conservação da energia nos automóveis, que são as baterias, e seu futuro descarte. Ou seja, o tema central é também a sustentabilidade nas cidades. E é que vem a segunda pergunta, né? Qual a sua percepção sobre cidades sustentáveis, né? Que também são conhecidas como smart cities, né? Cidades inteligentes, enfim. Esse tema é um tema que faz parte agora da minha pesquisa até de pós-doutoramento, cidades sustentáveis e mudanças climáticas, que é outra situação que a gente está vivendo. Mas a primeira coisa que eu gostaria que ficasse bem claro é que Smart Cities não é sinônimo de cidade sustentável. As Smart Cities, elas podem auxiliar a alcançarmos uma cidade sustentável. Porque a Smart Cities, com o uso da tecnologia, ela pode ajudar a diminuição dos impactos ambientais. Quando eu falo em cidade sustentável, eu tenho que me preocupar não só com as questões ambientais, que seriam essas várias que tu já levantou, como a produção dos resíduos, né? Essa uso de veículos que acaba contaminando e poluindo o ar. Mas nós temos que, ao falar de cidade sustentável, nos preocupar com a questão social. Porque quando eu falo de sustentabilidade, estou falando, lembra, ambiental, social, econômica e ética. E quando eu falo dessa dimensão social, eu estou falando que para eu ter uma cidade sustentável, eu preciso ter uma população que tenha garantia dos direitos sociais básicos previstos na Constituição Federal, que para os nossos ouvintes, se quiserem analisar, o artigo 6º da Constituição Federal traz os direitos sociais, direitos à moradia, né, a
a educação, todos os direitos sociais que nós temos previstos ali e que devem ser garantidos para a população. Se eu tenho uma população que não tem a garantia desses direitos sociais, eu não tenho uma cidade sustentável. Então, ter uma cidade sustentável não é só investir em tecnologia. Ter uma cidade sustentável é investir em tecnologia, sim, para melhorar a qualidade desse meio ambiente, mas também se preocupar com a qualidade de vida. E é o que nós chamamos ter a garantia do mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? É a garantia desses direitos sociais com qualidade. Então, o que eu percebo é que muitos, quando falam de sustentabilidade, como tu colocou, se preocupa com as questões ambientais e fala muito do consumo, né, que é outro Bauman, né, o nosso sociólogo, fala muito dessa sociedade líquida, relações líquidas, é tudo líquido porque tudo é muito rápido e momentâneo. Nós nos preocupamos com essa realidade, mas ninguém fala dos impactos da pobreza, os impactos geradores na pobreza, né? Por exemplo, o pobre que passa fome, tu acha que ele vai se preocupar com o descarte do resíduo? Tu acha que ele não tem nem saneamento básico, né? Nós temos uma parceria, por exemplo, com um estado aqui no Brasil que tem 1% de saneamento básico na sua capital. 1%. Né? Então, falar de cidade sustentável vai muito além de pensarmos só nessas questões sociais, nessas questões ambientais, mas sim nas questões sociais, que é o enfoque que eu gosto de dar nas minhas pesquisas, porque eu vejo que isso é muito pouco falado, porque eu falar do consumo, eu aponto para a empresa, a culpa é tua, né? Você que faz dessa forma, você que não cuida. E quando eu falo de melhoria da qualidade de vida, eu estou falando de investimento público para aquilo ali. E daí é mais fácil varrer para baixo do tapete e não se preocupar muito com essa situação. Então, entende? Cidade sustentável é além de Smart Cities. A Smart Cities ela pode ser um caminho para o alcance dessa sociedade sustentável. Perfeito. No mesmo sentido, então, como é um senso comum associar sustentabilidade apenas ao verde e à água, é muito mais complexo, envolve economia, porque não é possível ter um bem-estar sem a economia. E o mesmo se aplica em relação às Smart Cities, que para muitos é limitado apenas ao aspecto tecnológico. Isso. E é muito mais que isso, envolve mobilidade, ou seja, o tema central é a qualidade de viver, a dignidade humana, né? Fazendo uma analogia com um estrofe bem conhecido, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Nós temos a mesma coisa, né? Viver não é preciso, viver com dignidade é preciso. Mas, em relação a esse aspecto, né, das cidades, é justamente nos conglomerados humanos onde temos a maior densidade e dificuldade de convívio, né, com justiça social. E aí eu pergunto a respeito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que é algo que parece tão distante, tão teórico. Como está a tua percepção em relação aos objetivos? Mais uma vez, Braulio, eu resgato 1992, Agenda 21. Tudo começou ali. Na Conferência Mundial do Meio Ambiente, em 1992, que nós tivemos ela aqui no Brasil, a preocupação daqueles envolvidos era trazer algo um pouco mais pragmático. Como nós vamos fazer? Vamos pensar numa cartilha. Não seria uma cartilha, mas eu digo um passo a passo. A Agenda 21 ela surgiu dentro dessa realidade, de criar um passo a passo de como fazer. Na sequência dela, tivemos em 2000 os Objetivos do Milênio, 8 objetivos, também preocupados com o passo a passo, o que a nível mundial, nacional, estadual, municipal, institucional poderia fazer. Esses objetivos do milênio, que eram 8, eles foram até 2015. Em 2015 surgiu os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que hoje nós temos 17 objetivos com 169 metas. Eu vejo, Braulio, que é hoje a ferramenta mais efetiva para abordagem
sobre sustentabilidade. Tanto que na minha condução de orientação dos meus alunos, eu sempre digo, a tua pesquisa tem alguma relação com algum objetivo? Como que nós poderíamos implementar? O que nós poderíamos fazer? Porque uma coisa é tu falar, você faça isso. Outra coisa é, você faça isso e eu tenho até uma proposta de como você pode fazer. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós chamamos Agenda 2030, os ODSs, eles trazem isso. Vamos supor que nós queremos falar o ODS 11, que fala de cidades sustentáveis. Ali eles têm as metas, e essas metas direcionadas a vários pontos que nós podemos abordar. Então eu vejo que eles fazem a diferença, eles trazem o pragmatismo que nós precisamos para esse debate, porque qualquer gestor público de empresa, que queira fazer a implementação, ele tem o passo a passo ali, ele tem o que ele poderia fazer, como ele poderia fazer. Então, assim, eu acredito que são ferramentas importantes, necessárias e que já fizeram, os ODM já fizeram a diferença e os ODSs vão continuar fazendo diferença. Então, de várias pesquisas que eu faço também em alguns pontos de ODS, já se verifica que houve evolução e houve melhoria. Então, eu vejo que é o caminho e sem eles, eu vejo que fica tudo muito aberto, muito frouxo, para a gente poder realmente saber o que fazer, Então, ele dá essa condução. Perfeito. E agora, em relação também a essa mesma linha de raciocínio, professora, muitas vezes no senso comum é difícil compreender e também explicar a conexão que existe entre nosso comportamento individual, local e esses movimentos internacionais e globais. Dentre eles, nós temos um que está sendo falado cada vez com mais atenção aqui no Brasil, que é em relação aos compromissos climáticos do Brasil, a respeito do COP que está previsto para ocorrer em Belém. Poderias informar para os nossos ouvintes um pouco mais a respeito disso? Sim. A interferência das mudanças climáticas já é algo sabido, sentido. Ele é sentido. E quando é sentido, gera uma vontade mais de fazer. Porque uma coisa é estar falando algo muito distante, outra coisa é estar sentindo aqui do lado da minha casa pessoas perdendo tudo, às vezes com uma enchente decorrente dessa situação. Então, é algo que é sentido. E essa realidade de debates, elas começaram em 1985. 1985. E nessa conferência que nós tivemos, que foi a primeira COP em Berlim, houve o debate já para a formalização do Protocolo de Kyoto, que é o grande regulamento que nós temos para tratar dessas mudanças climáticas em 1992. E desde 85, então, essas COPs, elas começaram a acontecer, a nível mundial em vários locais do mundo. O que são as COPs? Nós temos uma convenção da ONU para tratar sobre as mudanças climáticas e dentro dessa convenção nós chamamos a Conferência das Partes, que são as COPs. E nessas conferências das partes aparecem debate de vários países para ver quais são as medidas que eles vão implementar para o combate dessas mudanças climáticas. Várias dessas medidas foram efetivas, foram aplicadas, mas ainda é muito superficial, fraco, o compromisso. O compromisso até é assumido, mas ele não é implementado dentro dessas conferências, mas é um debate importante e que tem que acontecer. Então, agora em novembro desse ano, nós teremos em Belém a COP 30, Então, os debates foram trazidos propositalmente para a Amazônia, porque a Amazônia sempre fez parte do debate de todas as COPs. Mas imagina fazer uma COP lá em Dubai,
na Alemanha, muito distante da realidade dos debates. Então, trazer a COP para Belém esse ano, ela teve essa ideia de trazer uma proximidade do internacional, né, dos países, vindo até o Brasil, né, para poder trazer os debates, então, do lado realmente do que eles estão discutindo, que é a Amazônia. Então, essa é a ideia. É claro que o Brasil sempre participou, sempre teve efetivamente um debate ali dentro das COPs, e por isso, com essa articulação política atual, nós conseguimos trazer, que para nós eu vejo que é muito importante, traz uma visibilidade também para o país, né, e para a realidade, né, trazer ali para Belém, e até a discussão que nós estamos trazendo ali, né, da organização desse evento, a preocupação até com a infraestrutura, tudo, mas eu vejo que isso tudo é importante também trazer para esse debate das mudanças climáticas. Então a gente está bastante esperançoso de que pode ser que realmente implementem, consigam implementar as propostas que vão ser ali debatidas e discutidas. A Univale está participando ativamente desse trabalho, tá? Nós temos pesquisadores que estão, inclusive agora nós já enviamos para lá um documento trazendo as nossas propostas também dentro da institucional. Então nós estamos no debate, nós não estamos, a nossa instituição não está afastada, ela está no debate discutindo juntamente com outros organismos e instituições sobre o que nós vamos trabalhar com mudanças climáticas agora no mês de novembro. Professora, são tantos assuntos, tantos comentários, eu tento segurar o meu pensamento aqui, né? Com o filtro que eu consegui fazer, as questões ambientais, né, nos colocam numa posição para tentar buscar a motivação dos nossos alunos a compreenderem melhor esse fenômeno. Porque quando se fala, por exemplo, da COP, da ONU, do ambiente, parece algo tão distante para as pessoas que não têm essa compreensão, né? E que não veem um sentido entre o cuidado ecológico aqui e agora, seja jogar um azeite no sistema fluvial, seja compreender por que a cidade de Camboriú, por exemplo, não tem 1 metro de esgoto encanado, que eu fiquei surpreso de saber, com as enchentes que têm acabado com tantas economias familiares, né, porque é um transtorno gigantesco. E o convite é para quem vier assistir esta entrevista aqui, é que se comova e sinta a curiosidade de investigar um pouco mais a respeito disso. E é sobre isso que eu gostaria de finalizar uma última pergunta, uma provocação, um convite para esclarecer, a respeito do que o curso de Direito, especificamente da Univale, oferece em relação a esse conhecimento na tua experiência e comparando com as tuas viagens, né, de estudos e de pesquisa, de palestras que tem na realidade europeia, que sofre uma questão ambiental muito mais terrível, porque lá eles devastaram tudo. Sim, sim. A Univale tem um compromisso muito latente, presente, atual, né, nessas questões ligadas à sustentabilidade. E é interessante que nós temos em todos os níveis, né? Nós temos um comprometimento na graduação, no mestrado e no doutorado. Né? No nosso mestrado e doutorado em ciência jurídica, nós temos uma linha só para trabalhar com isso, né? Direito ambiental, sustentabilidade e transnacionalidade. E nos debates que nós temos em sala de aula, né? Na disciplina de direito ambiental, nós também levamos. E os professores que estão no mestrado e doutorado estão na graduação também, que eu vejo que isso é muito importante, né? Essa relação que nós temos que ter do estrito senso com a graduação, chegar até o aluno da graduação também, porque eles que vão levar. Nós estamos aqui por eles, né? Eles que vão ser o nosso futuro, né? Então, há um comprometimento, Braulio, muito grande. Eu vejo que existe uma conscientização, uma procura dos nossos alunos em fazer essas pesquisas ligadas a temas, porque eu posso pegar, inclusive, na área, né, de direito tributário. Poxa,
quem quiser trabalhar direito tributário com sustentabilidade, tem muita coisa que pega a questão da dimensão econômica, tem temas maravilhosos para trazer essa abordagem. Então, é um leque aberto, porque nós temos que entender que a sustentabilidade ela não está em um local específico ou em uma disciplina específica, mas sim ela está em vários locais, em várias disciplinas, em vários organismos. Hoje nós vimos uma mudança tão maravilhosa em sentenças, em pareceres, em discussões de ações judiciais de alunos nossos, que estão aplicando o que eles pesquisaram. É uma mudança que se você for observar, às vezes eu pego algum julgado e eu leio aquilo ali e eu digo, meu Deus, mas de onde é que essa... Eu vou lá ver, é um egresso da Univale, no mestrado, doutorado, da graduação. Então, nós estamos já colhendo frutos desse investimento que a Univale faz em ensino, pesquisa e extensão. Isso já está sendo aplicado na vida, que é isso que é importante. Nós estamos aqui também para aplicar. Não adianta também ficar só no mundo das ideias se a gente não tem uma aplicação efetiva. Então, isso eu vejo no meu dia a dia em várias questões. Inclusive, né, em vários ex-alunos que são envolvidos, né, também no poder público, vereadores, prefeitos, governadores, implementando, também trazendo o que eles aprenderam nas pesquisas. Então, isso é muito bom. Então, é isso que faz dar certo. Sem isso, nós não vamos conseguir superar essa realidade, tu me entende? Então, esse é o investimento que é necessário. É um trabalho de formiguinha? É um trabalho de formiguinha, né? Porque a pesquisa a gente sabe que às vezes não é tão valorizada, a gente tem que estar lutando, às vezes para achar, às vezes, algum caminho, alguma abertura, mas ela dá resultado, E aquele que quiser investir vai colher os frutos, né, desse investimento. Perfeito, professora. É um paradoxo, né? Todo esse esforço de pesquisa, de reflexão, em épocas em que temos negacionismos à solta. Né? E é justamente esse poder de pesquisar e de refletir sobre a realidade que nos permite antecipar um futuro melhor. E aí aquelas expressões mais antigas como função social direito que vêm sendo complementadas, da qual a sustentabilidade está inerente, num linguajar para acompanhar nossos alunos, ninguém é uma ilha, né? Tudo que fazemos tem reflexos em relação a todos nós. E diante disso, é uma frase que colocasse no início que me fez lembrar de Darcy Ribeiro, né? Quem acha que é caro investir numa universidade, faça as contas do custo e do preço da ignorância generalizada. Né? Então, todo esse esforço, professora, dos teus estudos, né? Mestrado, doutorado, tantas viagens, que vem sendo bem representado pelos nossos egressos, em muitos casos. Eu agradeço muito todo esse esforço e fica esse convite para quem quiser conhecer um pouco mais da professora Denise, das suas pesquisas, visite o currículo Lattes dela. Será uma boa diversão. E agradeço mais uma vez e disponibilizo a palavra para ter um encerramento. A minha palavra é só de gratidão. Gratidão pelo convite, gratidão por poder estar aqui e poder falar de um tema que eu amo tanto e que é tão importante falarmos, né, que é o nosso objetivo, é trazer uma qualidade de vida para nós e para aqueles que estão vindo, né, e os pequenos aí que estão. Então é gratidão mesmo que expressa o meu sentimento. Muito obrigada, professor. Agradecemos também, em nome do professor Newton César Pilau, e um agradecimento institucional e um bom proveito e boa reflexão a todos que vierem assistir essa entrevista. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.